Fazer a protocolo na parte de baixo é muito mais simples do que a protocolo superior. Veja só, os casos de on-for, os casos zigomáticos, são todos casos superiores, porque é muito mais comum ter falta óssea na parte superior. Além disso, na parte inferior, na região anterior, na parte da frente, a maior parte dos pacientes tem uma boa quantidade óssea, que nos permite fazer quase todos os casos com carga imediata. Para você que já teve uma cirurgia e você teve traumas porque você se incomodou com desconforto, o que eu sugiro? Faça a cirurgia, quando você estiver mais segura, com cirurgia guiada. Se você vai fazer um protocolo inferior, você faz a tomografia no seu dentista e você faz a cirurgia guiada é a cirurgia sem cortes. Esses dias eu fiz um vídeo e o rapaz falou, mas cirurgia sem cortes, como vai colocar parafuso? Quando a gente fala cirurgia sem cortes, estamos falando sobre grandes cortes, de rebater o tecido, onde o dentista passa o bisturi e abre o tecido. Este descolamento do tecido é que traz muito desconforto para o paciente. Veja, por exemplo, pacientes que não vão fazer implantes dentários, pacientes que vão tirar o siso. Por que tantas pessoas reclamam da remoção do siso? Porque é uma região que precisa de descolamento do tecido para o dentista ter acesso àquela região. E, consequentemente, é uma região muito enervada, muito sensível, você tem muita dor. Se você for fazer a prótese protocolo inferior com a técnica de cirurgia guiada, onde você vai fazer a tomografia, o custo com a tomografia é maior do que o custo com a panorâmica. Pouca coisa. Aqui na minha cidade é de 90 para 350 reais. Só qual que é a vantagem? É muito mais precisa. Vai ter o guia cirúrgico. Provavelmente, na clínica que você vai trabalhar, vai ter um custo guia cirúrgico e talvez o dentista tenha uma precificação diferenciada em fazer com essa técnica. No meu consultório, a gente cobra a mesma coisa, porque a gente só trabalha com cirurgia guiada. Não existe outro tipo de cirurgia lá. Só se acontecer uma intercorrência na cirurgia, como já foi o caso. Agora, você fazendo a cirurgia guiada, o desconforto vai ser muito menor. E é lógico, não dá para pensar assim, que você fez uma cirurgia e sempre vai sofrer. Porque se você tem a prótese em cima e você está sem dentes embaixo, você não vai ter oclusão, você não vai conseguir se alimentar. Então não vai ter valido a pena o sofrimento aqui em cima. Vale a pena você buscar um dentista, conquistar confiança novamente e fazer nesta nova técnica, que o resultado vai dar certo. Por que uma prótese protocolo com cirurgia de implantes dentários ela é tão mais cara do que uma prótese removível, que você tem os mesmos dentes de acrílico? Na verdade, você não tem os mesmos dentes de acrílico, mas o dente é de acrílico e numa protocolo de acrílico pode ter um dente de acrílico. Já pensou qual que é a diferença entre você fazer uma prótese capilar e implante capilar? O procedimento é muito mais invasivo, o procedimento ele precisa de mais conhecimento técnico. Nós estamos fazendo uma operação na boca inteira do paciente para colocar implantes dentários, fazer toda a parte protética, a parte pós-cirúrgica. É totalmente diferente de apenas fazer um molde e mandar para o laboratório e vir uma peça. O resultado para o paciente estético é acima da média numa prótese protocolo ou numa prótese fixa com implantes dentários, e o resultado funcional, ou seja, a qualidade mastigatória do paciente também é diferente. E como tudo na vida, um melhor trabalho e um trabalho mais difícil de ser feito, ele tem custos para todo mundo. O laboratório, tem o custo do implante, tem o custo do dentista. Se você vai fazer uma prótese protocolo e você não quer correr risco de ficar com o lábio anestesiado para sempre ou de perder os implantes dentários, você quer fazer com um bom dentista. E o bom dentista, ele tem cursos acima da média, ele gasta bastante para ele aprender a fazer o protocolo. Qualquer dentista recém-formado sabe fazer uma PPR, porque todo dentista sabe moldar. Agora, o dentista, para fazer protocolo, ele tem que fazer uma especialização em implantodontia ou bucomaxilo. Ele tem que fazer um curso de extensão, de pós-graduação. Então, é muito simples de entender por que uma prótese mais complexa, melhor para o paciente, mais difícil de fazer e que dá mais resultado para o paciente, custa mais do que uma prótese removível. Agora, comparar uma prótese removível de dente acrílico com uma prótese protocolo não tem cabimento. O dentista não indica a prótese protocolo para o paciente por causa do desconforto? Olha seu comentário. Existe dentista que na parte de cima não faz protocolo, só na parte inferior. Ele sabe do desconforto do paciente. Então vamos lá. Então você está comentando que o dentista que indica a prótese protocolo superior, ele não entende do desconforto? Quando você vai num profissional de saúde,
seja um médico, seja qualquer outro profissional. Agora estamos falando sobre dentista. O dentista vai fazer o diagnóstico, qual é o seu problema, e o plano de tratamento para você. Ou seja, se você está sem dentes, o tratamento é fazer uma prótese dentária. E nós vamos fazer os exames cabíveis, provavelmente tomografia, exames de sangue, para a gente saber se você pode fazer uma cirurgia com implantes dentários, se vai dar carga imediata, se vai fazer técnica on-for, se vai fazer a técnica de zigomáticos. Mas o dentista vai indicar para você o teu melhor tratamento. E o melhor tratamento para pacientes edêntulos, pacientes que estão sem dentes, seja em cima ou embaixo, é a prótese protocolo com implantes dentários. De fato, vai ter cirurgias com prótese protocolo mais desconfortáveis do que outras, principalmente se você for fazer implante zigomático, extração de vários dentes da mesma seção e, de fato, na parte superior, dependendo do caso, pode ser um pouco mais desconfortável. Mas tem pacientes que se incomodam com a parte de baixo e tem pacientes que não se incomodam nem em cima nem embaixo. Então, não, os dentistas não vão deixar de indicar para você. Agora, todo dentista bom e todo dentista ético vai querer fazer o trabalho para você da melhor forma possível. Então, provavelmente ele vai indicar para você. Faz cirurgia guiada, vai gastar um pouco mais com o guia cirúrgico, vai gastar um pouco mais com a tomografia. Vamos fazer uma cirurgia muito mais segura, muito mais precisa e com muito menos conforto. Esse é o protocolo correto. Tem como fazer tratamento de canal em sessão única? Tem, mas depende do diagnóstico. Tem casos com infecções um pouco mais graves que a gente precisa fazer um número maior de sessões. Vai tudo depender da avaliação do seu dentista. Tem outra coisa, não é questão cultural, mas uma questão de logística e de rotina de várias cidades e vários dentistas. Dependendo da clínica que você vai, às vezes você vai numa clínica popular, ou você vai numa clínica que o dentista atende várias pessoas no dia. Por uma questão de logística, o dentista pode optar em fazer em mais de uma sessão. Tem o caso também do paciente. O paciente às vezes não consegue ficar com a boca aberta mais do que 30 minutos, o paciente tem um certo desconforto, o paciente tem um certo compromisso e também pode ser mudado esse protocolo. A gente tenta fazer o quanto mais rápido é possível, para o paciente não ficar com curativo por muito tempo. Tá? O importante é tirar a infecção, fazer o preparo biomecânico e fechar o dente. Existem várias formas que os dentistas fazem, tá? Mas não é todo caso que vai poder fazer em sessão única. Vai do dentista avaliar o caso em questão e ver se dá para fazer ou não.